Olá, já estamos online, já estamos ao vivo aqui. Esperar começar a chegar o pessoal. Lana, boa noite. Vamos começar o nosso bate-papo. Olá, Ruth, boa noite. Gente, Brenda, boa noite, Brendinha. Gente, a primeira dica assim, que eu já vou dar para vocês, principalmente para os estudantes de comunicação e para quem quer fazer pesquisa científica, é pegar um caderno e uma caneta. Porque a gente vai aproveitar a Lana para pegar várias dicas de como processo de comunicação, de como processo de escrita. Então, vamos lá, esperando a Lana entrar e o pessoal também. Danilo, Alex, pessoal do Goiás, Júnior, boa noite. E vocês também podem ficar mandando aqui perguntas, dúvidas, que a gente vai estar anotando e tirando todas as dúvidas. Josimar, Rutinha de Picos, boa noite, pessoal. E aí, podem mandar já as perguntas se quiserem. Dagmar, Dag, Menezes, Alia, Gabi. Vamos começar já. Esperar a Lana, nossa convidada especial, a professora Lana Krishna. Ela é a nossa primeira convidada da live. Nós vamos falar sobre pesquisa em comunicação, né, e o fortalecimento da cultura popular. Esperar ela. Daqui a pouquinho a gente começa. Está marcado para 6 horas, falta 1 minuto, de acordo com o meu relógio aqui. Boa noite, Catriane, do DF, pessoal aqui chegando. Vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco a gente começa o nosso bate-papo. E aí a gente vai falar um pouco sobre a pesquisa como um todo. Fernanda Menezes, o Pedro, Fernanda que fez uma divulgação aí nas redes sociais pesada. Fabi, falar um pouquinho sobre as pesquisas de Fabiana também, as pesquisas científicas dela. Maria da Cruz, vamos entrando, pessoal. Boa noite a todos. Aurineide, boa noite, Auri. Boa noite. Thaís, opa, a Lana entrou. Nossa convidada especial. E aí vamos já a Ellen, boa noite, Ellen. Gente, vocês podem ao longo da live, do nosso bate-papo, ir mandando dúvidas, sugestões, que a gente vai estar aqui conversando. A fisioterapeuta, saúde da mulher, a gente vai falar muito sobre saúde da mulher nas próximas lives também. Tiago Lessa, pessoal de Oeiras. Vamos falar sobre a cultura de Oeiras, um pouquinho da cultura popular. Carolina. A Nilza, diretamente internacional. Daniela Gomes. Aqui, para entrar na nossa conversa, para iniciar o nosso bate-papo. Ela está chegando. Olá, Lana. O meu áudio tá bom aí, Sandy? Ah, tá bom. E o meu? Tá ótimo. Ótimo. Bom, Lana, boa noite. Quanto tempo? Pois é, saudades. Saudades, Lana. Lana, então assim, vamos começar primeiro, né? Eu vou te apresentar. A Lana, ela foi minha orientadora, né, do TCC, e ela é professora, mestra, professora da UESP, coordenadora do curso de Comunicação Social e de Jornalismo, e professora também da RSA, né, professora e coordenadora. Ela tem uma vida super badalada aí, é apaixonada. Ou não. Apaixonada por pesquisa e uma incentivadora dos alunos, né?
Sim, Lana. Primeiro a gente vai começar. Quero que você diga para a gente um pouquinho sobre o que é pesquisa, né? O que é pesquisa em comunicação? Então, boa noite, né? Foi um prazer Uhum. estar aqui, Sandy. Falar assim também, a Sandy me apresentou, mas ela não se apresentou, pelo menos eu não peguei essa Ah, parte. A Sandy iniciou o curso em 2015, né, Sandy? Jornalismo na isso. UESP, Ah, Comunicação Social e RP na UESP, em uhum. Picos. E eu tive o prazer, né, de acompanhar a turma da Sandy, Janaína, Lívia, Ellen, Simone, Danilo, entre outros, né? Turma Desde o primeiro pesada. período, no início era uma turma bem desafiadora, né? Mas a Fabiana dizendo, faço direito também. Dizem, né, Ah, é Fabiana? verdade, Fabiana. É tanta coisa. Pois é. E, assim, ao longo do curso, a turma da Sandy foi desenvolvendo diversas aptidões, né? Aqueles que já tinham habilidade para fotografia, como o Keilan, é, aprofundaram essas habilidades, né? Aqueles que tinham uma maior habilidade para o rádio se direcionaram para o rádio. A minha mãe entrando, boa noite, mãe, tá ali na cozinha, tá lhe assistindo. Eu disse, entre na live. Melhores E, espectadores. pois é. E aí, assim, ao longo dessa trajetória, toda a turma, todos os alunos da turma foram desenvolvendo as suas habilidades, né? Inclusive para a pesquisa. Uhum. E a Sandy, de forma específica, desde as primeiras disciplinas, mostrava já uma aptidão, uma habilidade muito grande para a escrita. Né? Eu me recordo que na disciplina, se não me engano, oficina de texto, Eita. ela, Lívia e outros da turma, né, desenvolveram reportagens fenomenais, com aquelas características descritivas, que mexiam com os sentidos da pessoa, você conseguia sentir cheiro, conseguia sentir medo, felicidade, sorria, chorava com as reportagens. Então, assim, esse talento já era da Sandy, né? Esse talento Uhum. nato já era da Sandy, ele só foi sendo aperfeiçoado, né, enquanto ao longo do curso. É tanto que a Sandy, né, durante a pesquisa do seu TCC, optou pela escrita de um livro reportagem, já fazendo uso dessa habilidade. Mas assim, a Sim. Sandy, hoje ela é jornalista do Sistema O Dia, né, Sandy? Vencedora É. aí de Sim. inúmeros prêmios. Só nas minhas contas eu já tenho 3, né, Sandy? Então, assim, e não são prêmios, assim, ninguém deu para a Sandy, né? Ninguém deu. Isso é o que é importante. É fruto do trabalho, do empenho dela. Também pesquisadora, tem aí já vários artigos apresentados em congressos nacionais, regionais, né, Sandy? Sim. E é jornalista, está finalizando o curso de RP, né? Está aí com uma pausa por conta da Esperando pandemia, a mas pandemia fé acabar. em Deus, vamos voltar às aulas. Sim. E a Sandy também pesquisa. A Sandy é escritora, autora de um livro, né? Olha só. Quantos anos, Sandy, Nossa. você tem? 24. 24 já tem um livro, né? Vocês imaginem quando ela tiver a minha idade, que é uma diferença mínima entre nós duas, inclusive. Pouquíssima. E, e a Sandy, né, uma grande jornalista aí despontando em Teresina, sempre emplacando reportagens emocionantes pelo dia, pelo portal e também vencendo prêmios, né, Sandy? Assim, eu sei que você é uma menina extremamente humilde, pé no chão, né, modesta também em relação a tudo que faz. Mas a gente tem que dar a César o que é de César. Então, já se vão aí o quê? 3 prêmios, né, Sandy? Foram dois. Foram dois 2. prêmios. Foram dois Pois prêmios. é. Um da Água de Teresina e o outro da S-Trans, de reportagem. Foram Isso dois mesmo. prêmios. Então, Já já estou sem graça fruto. aqui com essa apresentação, porque eu não me dou bem, não dou muito bem com elogios, mas tudo Mas é bem. isso. E aí, desde desse início de jornada, né, nós estabelecemos essa Uhum, parceria na pesquisa. Como a Sandy colocou, eu fui orientadora dela durante o TCC, assim como de outros alunos da RSA, da UESP. E sim. aí, né, além do TCC apresentado, que foi o livro-reportagem escrito pela Sandy, ela disse assim, parceira, vamos publicar o livro. E a gente fez alguns ajustes, algumas coisas, e aqui é fruto, de fato, da pesquisa dela, do trabalho de conclusão da Sandy, que é um livro-reportagem
sobre as parteiras de Oeiras. Mas, sem me alongar, né? Respondendo à sua pergunta, o que é a pesquisa em comunicação? Bom, a pesquisa em comunicação, ela não vai divergir da pesquisa de forma geral, né? A pesquisa é um dos pilares da universidade, são 3. Ensino, né, que está em sala de aula, extensão, a partir dos projetos, das ações que são desenvolvidas, dos eventos, e a pesquisa. A gente está vendo aí, né, estamos parados, entre aspas, pelo menos trancafiados, né, aqueles que podem, sim. E a pesquisa tem sido uma das esperanças para a humanidade, né? Então, a pesquisa em si, ela é capaz de responder problemas reais, né, que existem. A pesquisa, ela é capaz de apresentar novos rumos, novos caminhos para a sociedade, e ela vem a partir de um método, né? Nós temos diversos tipos, a metodologia para a realização de pesquisa, ela é extremamente ampla, e muitos métodos são mais utilizados em algumas áreas de conhecimento do que em outras, mas isso não quer dizer que eles não possam se encontrar durante a realização de alguma pesquisa, não é isso? Inclusive, o livro da Sandy é um exemplo desse, né? Um exemplo disso, de um encontro de métodos para a produção, né? Para a realização de uma pesquisa que acaba sendo interdisciplinar. A Sandy, no livro Mãos que Trazem a Luz, ela percorre entre a pesquisa na comunicação, a pesquisa historiográfica, que é muito utilizada por pesquisadores da área da educação, especialmente do curso de História, e também voltada para a saúde, né, Sandy? Sim. Então, assim, é um livro extremamente interdisciplinar e que é resultado de um encontro de métodos e de áreas de conhecimento. Então, assim, a pesquisa, ela tem essa finalidade de produzir um conhecimento validado, porque para que uma teoria seja aceita junto à academia, junto aos pesquisadores, é necessário que essa teoria ou esse remédio que está sendo pesquisado, né, a gente tem visto muito falar sobre isso, tenha sido validado a partir do quê? Do método que foi utilizado para que aquela pesquisa se torne útil para a sociedade. E, de fato, né, uma sociedade que valoriza um pesquisador é uma sociedade que está a passos à frente. Né, Sandy? E agora, mais do que nunca, né, Lana? A gente está vendo esse reconhecimento da pesquisa científica. Pois é, e eu até comentei esses dias aqui entre os meus familiares, né? Nós estamos vindo aí de uma geração onde vários garotos, principalmente jovens, meninos, né, sonham em ser jogadores de futebol, né? Porque os jogadores de futebol estão aí sob holofotes. Eu espero que as próximas gerações sonhem em pesquisar. Não é isso? Porque esperamos. Justamente, né? Porque a gente está aí observando que ao momento a vida das pessoas, a própria economia, o mundo em si está parado e esperando uma resposta dos pesquisadores. A gente vê o quanto a pesquisa ela é essencial para o nosso dia a dia, para a vida de forma geral. E o quanto ela pode salvar vidas. A gente está esperando a todo momento alguém aparecer com a cura, com a vacina, né, para o coronavírus. Então esperamos que ela seja reconhecida, mais reconhecida, que tenha investimentos daqui para frente, quem sabe, né? Bom, Lana, então assim, a gente vai partir um pouquinho para as perguntas, né? Algumas pessoas deram dicas e algumas sugestões para a gente ir conversando aqui ao longo. Então, assim, no curso de jornalismo, a gente tem 3 tipos de TCC, né? A gente pode escolher o documentário, o livro-reportagem e a monografia. Assim, a gente pode começar falando sobre a temida monografia, né? O que é a monografia e por que os estudantes têm tanto medo da monografia, Lana? Interessante. Inclusive, essa pergunta, ela coincide com uma das que eu recebi, né? Perguntando por que no curso de jornalismo os estudantes eles têm modalidades de TCC diferentes, né? Então, juntando as duas em uma, as diretrizes nacionais para o curso de jornalismo permitem que o estudante, para se graduar, ele possa desenvolver o seu trabalho de conclusão de curso no formato monografia e também no formato projeto experimental, certo?
O projeto experimental adotado pela UESP é o livro-reportagem e o vídeo-documentário, mas isso pode ser delimitado a partir do projeto do PPC, né, do projeto curricular de cada curso. Uhum. Então, o projeto curricular do curso de Jornalismo e Comunicação Social da UESP discorre sobre o uso do livro-reportagem e também do documentário, vídeo-documentário. Mas, Sandy, vale ressaltar que existem outras modalidades, como, por exemplo, o rádio-documentário, como a revista. Uma revista pode ser um projeto também experimental. Lana, eu já vi até revista em quadrinho também, em outros locais. Sim, os HQs, é uma opção, né? Os HQs, sim. Pois é. A opção do revista Keilan também. eletrônica. O Keilan fez um fotolivro, né, que é diferente. Fotolivro. Isso mesmo. Então, assim, o curso de jornalismo, né, pautado nas diretrizes do MEC, ele tem essas possibilidades de trabalho de conclusão de curso. E isso faz com que nos dê um leque bem interessante, porque algumas habilidades vão sendo desenvolvidas ao longo do curso e é o momento de mostrá-las para a comunidade acadêmica e para a sociedade. A monografia, né, é o modelo mais utilizado, né, mais popular, inclusive. Ela tem as suas regras, né, tem as suas regras a partir do manual de cada instituição, seguindo as regras da ABNT. A monografia tem introdução, é necessário ter um objeto de pesquisa definido, problemas definidos, o problema definido, os objetivos. Então, ela tem toda uma estrutura. As estruturas elas podem passar por ter uma pequena diferença de instituição para instituição, mas, em tese, a monografia conta com introdução, com o referencial teórico, com a metodologia, a análise e a discussão da pessoa acerca do seu objeto de estudo, considerações finais e as referências bibliográficas. Então, já é um formato bem conhecido. Um ponto interessante que sempre vem à minha cabeça quando eu vou iniciar as orientações, Sandy, foi uma frase que o professor Evandro, hoje nosso vice-reitor, né, foi nosso diretor lá da UESP e também foi meu professor. Ele diz assim, Lana, se uma pesquisa pode ser respondida com um ofício, então não há finalidade de se aplicar um método, ir para campo, resolver aquilo tudo. Então, às vezes, quando nós vamos escolher um objeto a ser estudado ou um problema de pesquisa, nós precisamos ter esse cuidado para que não seja um problema raso. O que seria um problema raso? Algo que se responde com muita facilidade. Eu gostaria de saber quantas mulheres, ou o papel das mulheres, as funções que as mulheres desenvolvem no Corpo de Bombeiros. Eu posso mandar um ofício para o Corpo de Bombeiros e perguntar quantas mulheres trabalham na corporação em Picos e quais são as atividades que elas resolvem. Então, vejam, seria um problema de pesquisa simples, fazendo uso da metáfora do professor Evandro, que se resolveria por meio de um ofício. Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação em escolher um bom objeto de estudo, um problema de pesquisa relevante e, principalmente, algo que consiga dar um retorno à sociedade, porque nós não queremos, Sandy, a gente sempre fala sobre isso, que as nossas pesquisas fiquem engavetadas após a apresentação do TCC. Sim. E esse era o meu maior medo, de não conseguir publicar o livro e ele ficar somente lá, né, acessível para os estudantes, quando fossem fazer o TCC dele. Porque a gente tem que ter essa preocupação de levar para a sociedade. Afinal, a gente está na universidade pública, né? Então, a gente tem que levar esse conhecimento para fora e talvez até melhorar a vida deles, como é o caso da ciência, né? O caso da vacina, para a área da saúde. Isso mesmo. Uma boa noite, professor Felipe Pena, aí, um grande Eita, nome do responsabilidade jornalismo do Brasil, né? Autor do livro Teorias da Comunicação, está aqui conosco. Boa noite, professor. Muita Seja responsabilidade, Lana. Boa noite, Felipe. Boa noite a todo mundo que está chegando aí. E vamos se inteirando aqui da nossa conversa. Bom, Lana, e aí, partindo disso, tem uma pergunta que te fizeram, né? De que maneira a universidade pode incentivar a pesquisa na cultura e na história regional? Como que a universidade pode fazer esse incentivo? Eu lembrei, ao ler essa pergunta, né, dos projetos de extensão.
da questão do projeto de extensão do professor Luciano, do professor Evandro, com os quilombolas, com indígenas. Então, essa também é uma forma do estudante se inserir na pesquisa logo no início do curso, né, Lana? Sim, e essa é uma das nossas preocupações, porque no passado, né, algumas turmas, enfim, não semidirecionar a instituição A ou instituição B, mas de forma geral, os alunos só tinham contato com as disciplinas de pesquisa no final do curso. Eles tinham a disciplina de introdução à metodologia científica lá no início do curso, e aí acabava, né, diante dessa ausência da cultura da pesquisa, de uma pesquisa forte dentro da universidade, esses alunos passavam um longo período dentro da instituição sem pesquisar, não é isso? Uhum. E aí hoje nós temos um quadro diferente, inclusive muito positivo, né? Hoje os nossos alunos eles já estão produzindo artigos científicos, levando para congressos desde o primeiro período, ainda no primeiro período, né, do curso. Uhum. Ao longo de todo o curso, nós temos essa preocupação em fazer com que as disciplinas elas sejam, de fato, fortalecidas pelo tripé do ensino, pesquisa e extensão. E aí nós temos, de fato, né, respondendo a pergunta, foi acho que o João Pedro que fez essa pergunta, ele perguntava como fazer com que a cultura popular tenha essa visibilidade dentro da universidade. Eu considero que, por mais que mínima, né, mesmo sendo mínima, nós já temos essa visibilidade. Em resposta a isso, nós tivemos, ainda nas turmas anteriores, o projeto de pesquisa Comunicadores Populares no Sertão Piauiense, que foi encabeçado pelo professor Evandro Alberto e pelo professor Orlando Berti. Eu me recordo que eles percorreram vários municípios do estado do Piauí, e no estado do Piauí ministraram cursos e oficinas sobre comunicação para comunicadores populares, pessoas que não tinham nenhuma possibilidade de chegar até a universidade, a UESP, em Picos ou em Teresina, e eles levaram essas oficinas através dos alunos e professores para o sertão do Piauí. Então, projetos de pesquisa como esse, os projetos que nós temos hoje em andamento, na comunidade quilombola Tronco e Custaneira, além das diversas ações que são realizadas dentro da universidade, quando nós realizamos esse intercâmbio com os grupos populares dentro da cidade de Picos e de outros municípios. Então, tudo isso contribui para esse fortalecimento da pesquisa, ou pelo menos vai despertando esse interesse dos alunos por essas temáticas, né? E como nós estamos no sertão piauiense, né? Essa é uma das nossas marcas, essa tem sido também uma das nossas preocupações. Por quê? Porque o ideal é quando a pesquisa ela surte efeitos no seu espaço, no seu ambiente. Né? Esse livro, o livro da Sandy, Mãos que Trazem à Luz Memórias das Parteiras de Oeiras, tem um significado, traz uma responsabilidade imensa também. Porque aqui nós conseguimos registrar, a partir das entrevistas que Sandy realizou, a partir da pesquisa sobre as parteiras, a partir da pesquisa sobre oeiras, enfim, sobre a história das parteiras de forma geral, ela consegue trazer um retrato, um pequeno recorte do que é o sertão piauiense. Um pequeno recorte sobre as memórias de mulheres silenciadas e anônimas no sertão do Piauí. Então, são essas estratégias onde nós promovemos essa interdisciplinaridade, juntando a comunicação popular, as manifestações populares, a própria cultura local com a pesquisa, e aí aos poucos vamos deixando pequenas contribuições, né, registrando essas contribuições para que elas não se percam com o passar do tempo. Sim. Lana, outra pesquisa também que fizeram que coincide muito com o que a gente estava falando se em Picos existe pesquisa em comunicação voltada para a cultura popular. O curso de comunicação é exemplo disso. Mesmo que ainda tenham muitas pesquisas sobre meios de comunicação, né, sobre comparações de veículos, de reportagens, a gente também tem muita pesquisa da cultura popular. Então, assim, dos exemplos que você sabe, dos seus estudantes, né, dos seus alunos que já se formaram, quais são as pesquisas, assim, voltadas para a cultura popular em Picos? Bom, tem várias na realidade, né?
mas hoje nós temos pesquisas na área da folccomunicação, desde as manifestações folccomunicacionais, como os eventos religiosos, né? Desde o meu TCC, lá no período da graduação, Sim. até os outros, né? Os eventos religiosos de Oeiras já foram documentados a partir de pesquisas de ex-alunos. O seu artigo científico, né? Que Sobre vocês, os inclusive, já ciganos. apresentaram sobre os ciganos nas cidades de Picos, também traz essa temática da folccomunicação. Então, nós temos hoje pesquisas divididas entre a área da folccomunicação, né? Que se voltam para o grafite, que se voltam para a música, que O se rap, voltam né? para o rap, o hip hop aqui no Uhum. sertão, se voltam para os eventos religiosos. Também nós temos pesquisas hoje trabalhando muito com memória e cultura popular. De que forma? A partir das pessoas que vivem no sertão. Então, hoje nós temos pesquisas sobre as parteiras, mais uma vez aqui no livro, mas também nós temos pesquisas hoje sobre rezadeiras, nós temos pesquisas hoje As sobre castanheiras, o caso do as Keilan. castanheiras, isso mesmo, no caso do Keilan. Então, as artesãs lá de Queimada Nova, deixe-me ver o que mais, são muitas A pesquisas, né? Jana tá falando aqui o grafite de Picos também, né? O TED Rap é Isso, um exemplo. isso Os mesmo. Então, assim, JP tá pode falando falar. aqui, Lana, vale lembrar dos poetas anônimos em Picos e macro-região. Também já é uma temática aí para um TCC, né? Isso A Isabel tá mesmo. falando aqui, o dela também foi memória, que foi sobre um jornalista, né, da cidade de Inhuma. Inhuma? Inhuma. E aí o dela também fala sobre memória. Então, assim, tem muitos trabalhos. Só que muitos realmente ficam dentro da universidade. A gente não sabe nem como colocar isso para fora. E dá um pouquinho de trabalho, né, Lana, a publicação de um livro. Sim, dá muito trabalho. Só fazendo assim, tentando fazer uma ponte, né? Eu adoro falar dos meus orientandos, ex-orientandos, eu me sinto dona Eternos, deles pro resto da eternos. vida, né? Falando dos meus ex-orientandos, tem também o Isael, que pesquisa sobre signos de nordestinidade a partir do cinema na região de Picos. Então, já bebendo na fonte das pesquisas realizadas pela professora Carla Paiva na Universidade Estadual da Bahia, aqui pertinho, em Juazeiro. Uhum. Ele já realiza pesquisas sobre os signos de nordestinidade presentes no cinema na região de Picos. Ele faz o estudo de uma saga, né, de filmes que foram lançados. Então, Legal. assim, são pequenas Lana, iniciativas. Sim. a Lívia, ela não está presente na nossa live, mas ela fez uma pergunta que coincide com isso que você está falando. Ela me perguntou, Sandy, a questão da folccomunicação. A gente pode pesquisar a folccomunicação a partir de uma novela ou de um cinema, porque querendo ou não, a novela e o cinema, ela fortalece uma cultura, né? Ela vai falar, por exemplo, sobre o Nordeste, a imagem do Nordeste ali, e ela acaba fortalecendo. Então, pode ser feita essa pesquisa em folccomunicação diretamente para a TV ou para o cinema? Isso, assim, a folccomunicação, ela é uma teoria brasileira, né, do Luiz Beltrão, que é nordestino, e ela é uma teoria que ela trabalha justamente com esse encontro entre comunicação e folclore, cultura popular. Vejam que quando nós estudamos folccomunicação, nós falamos muito sobre as mensagens que estão sendo emitidas por públicos marginalizados, ou seja, pessoas que estão à margem dos grandes meios de comunicação. Mas também temos o processo de folk media, o processo quando os meios de comunicação de massa se apropriam, né, do discurso dos povos e dos discursos das manifestações populares, e aí eles acabam reproduzindo isso nos veículos de comunicação de massa para que aquela mensagem consiga atingir a nichos e a grupos diferentes. Então, sim, novelas, por exemplo, que retratam o sertão, o Nordeste, filmes, também podem ser utilizados, analisados, tomando como base, né, como norte, uma pesquisa folccomunicacional ou a teoria da folccomunicação. Interessante, essa aí eu não sabia. A gente Sim, ficou dá meio para que em analisar, dúvida. né? Porque nós temos Uhum. justamente esse processo, quando os meios de comunicação de massa, eles se apropriam do que
era único dos públicos marginalizados. Então, já acontece isso com muita frequência. Eu Quando a lembro gente que a gente pega as falou um pouco. periferias, né? Eu lembro da sala de aula, a gente falando sobre o carnaval, que foi apropriado, né? Que era uma cultura popular, foi apropriado e hoje é uma festa grandesca, enorme, no Rio de Janeiro, em São Paulo. E também até a festa junina, que Sim. também já é pesquisa, né? Ó, estão falando aqui, a Natalina. Minha pesquisa é sobre cultura e redes sociais. Como as redes sociais ajudam na disseminação da cultura, podem falar sobre isso? Lana, Minha as redes pesquisa é sobre sociais. cultura. É sobre Pode cultura e falar. redes sociais. Como as redes sociais ajudam na disseminação da cultura? Podem falar sobre isso? As redes sociais elas já podem ser consideradas como um novo veículo de comunicação. Eu lembro que quando a gente entrou no curso em 2015, as redes sociais estavam ganhando mais forças, né? Nas notícias e tudo, e a gente ficava, como vai ser daqui a alguns anos? E a gente viu agora, nessa quarentena, que as redes sociais realmente vai ganhar novas formas daqui para frente. Então, como que a gente pode trabalhar essas redes sociais e a disseminação da cultura? Sim, hoje nós já estamos experimentando essa convergência. Se antes as redes sociais apenas discutiam o que estava sendo veiculado nos grandes meios de comunicação, hoje nós já temos um caminho de ida e volta. Os próprios meios de comunicação, os grandes conglomerados, né, a TV Globo, enfim, outras emissoras, outros grupos, hoje as pautas que chegam até eles muitas vezes saem de um debate, de algo que aconteceu no espaço, né, nas redes sociais. Então, nós já temos o caminho de volta, né? Já temos uma comunicação, entre aspas, mais horizontal. Sim, as redes sociais, elas podem ser um espaço para fazer com que a cultura local ganhe uma visibilidade nacional e internacional, inclusive. O bom das redes sociais é justamente fazer com que pessoas anônimas tenham poder de fala, assim como pessoas famosas. A grande diferença está, as pessoas famosas ou conhecidas, elas já têm um grande público. E um pequeno grupo anônimo que surge lá na pequena cidade do interior, né, tentando desenhar. Muitas vezes ele só tem como nicho, como público no seu espaço virtual, a própria comunidade. Então, é necessário, nesse momento, desenvolver estratégias comunicacionais de engajamento, de visibilidade, para fazer com que aquelas publicações e aquele conteúdo tenham uma visibilidade além da comunidade e consiga levar esse discurso. A internet da Lana aqui, perdi a conexão. Lana? Só um momento. Vamos ver se ela conecta aqui. Tá me ouvindo, Lana? Espera aí. Vamos esperar que ela entre novamente para a gente continuar a nossa conversa aqui. Já temos aqui várias perguntas sobre pesquisa. O JP falando da Júlia, que a Júlia também vai pesquisar a questão da matriz em uma. A Leninha comentando aqui, amo o seu progresso, Sandy, parabéns, obrigada, Leninha. O Tiago Lessa, eu pesquisei sobre regionalidade, só que na vertente do protestantismo. Tá normal aí? Vamos esperar a Lana retornar aqui. A Sharon. Peraí. Adicionar a Lana aqui novamente. A tecnologia também, às vezes, deixa a gente na mão. Lana? Problemas técnicos. Tá aí Normal. de uma vez aí da live. Parou, que começou a carregar e... Bom, Lana, continuando. Estava falando sobre redes sociais e cultura, né? Como disseminar a cultura nas redes sociais.
Isso, então assim, eu não vou adentrar no tema, no termo, no conceito cultura, porque é extremamente amplo, mas as manifestações culturais de um local, elas podem sim ser veiculadas a partir das redes sociais e nós podemos sim estudar essas manifestações nas redes sociais, certo? Uhum, É um objeto de estudo extremamente amplo, inclusive. sim. Lana, a Sharon perguntou aqui, Lana, como fazer então a pesquisa de monografia sair da biblioteca da universidade, tendo em vista que esse formato de TCC ainda é um pouco rejeitado pelo estereótipo de ser uma leitura mais chata? Quando eu fui escolher meu TCC, Lana, qual modelo, eu escolhi o livro reportagem por ter essa possibilidade, né, de você ter uma liberdade de escrita, porque a linguagem científica não é acessível a todo mundo, a gente sabe disso. Então, assim, respondendo a Sharon, como que a gente faz para tirar uma pesquisa de monografia que tem muito a contribuir para a sociedade, para a comunidade local, sair da biblioteca, dos muros da universidade? Bom, eu acho que não é uma modalidade rejeitada. Até porque hoje a Mas ela maioria, é muito temida. sim, né, os Sério. alunos eles entram na universidade já publicando memes sobre, ai meu Deus, o TCC, né? E é bem Sim. diferente. Então, assim, eu não acho que seja rejeitada, eu acho que vai depender de fato das habilidades, daquilo que o aluno já vem desenvolvendo ao longo do curso, certo? Como Uhum. tirar a monografia da biblioteca? Fazer com que a sua monografia ganhe o mundo. Transforme o seu TCC, a sua monografia, em artigos científicos e comece a levar para congressos. O relatório que acompanha o livro-reportagem da Relato de Sandy, experiência, né? isso, Virou um um relato de relatório, né? experiência. Virou um artigo Relato de científico, um experiência. relato de Uhum. experiência, e foi apresentado no Intercom de São São Luís. Luís, Nordeste, do ano passado. Isso, o Intercom Nordeste do ano passado. Então, a regra, assim, em regra, Sharon, a ideia é transforme o seu TCC em vários artigos, porque é possível. Cada Sim. objeto, cada objetivo do seu artigo pode se tornar, do seu TCC, pode se tornar um artigo de forma individual tranquilamente, certo? Outra sugestão, essa foi o meu ex-orientador da graduação que me disse. Ele disse assim, olha, Lana, quando você tem uma monografia, a possibilidade de transformá-la num projeto de pesquisa e levá-la para o mestrado, para É uma mais seleção fácil. de mestrado, é bem mais fácil. Então, a Uhum. ideia, Sharon, é que, finalizando os TCCs de vocês estejam com aquela história, um olho no gato e um olho no peixe, certo? Um olho na finalização do TCC e outro nos editais que vão abrir para mestrados nessa área, certo? Então, já Sim. comece a pesquisar programas de mestrado, tanto no Piauí como em estados vizinhos, que tenham programas dentro daquilo que você goste de pesquisar, tem alguma afinidade com o seu trabalho de conclusão de curso, porque você já vai conseguir aproveitar muita coisa para o projeto de pesquisa. Então, artigos, você também pode levar para revistas, você também pode transformá-lo num projeto de pesquisa para mestrado. Pois é. E outra coisa, Lana, a gente também pode participar de entrevistas, né, através de matérias. Por exemplo, pesquisar sobre as parteiras. Se ele não tivesse virado um livro, eu poderia começar a dar entrevistas sobre esse assunto. Então, também é uma forma de levar isso para fora da universidade. O Danilo Kelvin dizendo aqui, escolhi TCC, gente, mesmo sabendo que era chato. Danilo foi um caso à parte. Danilo pesquisou sobre a ditadura, né, na rádio difusora de Isso Picos, e eles mesmo. seguiam a linha de pesquisa da Lana, que a Lana foi orientadora dele. E Eu assim, achei Lana, lindo o TCC dele, e eu não ficou sei porque ele está dizendo que maravilhoso. é chato, né? Achei lindo o TCC do Danilo. E justamente Ficou ele muito bom. pesquisou sobre a censura, né, dentro da primeira emissora de rádio da cidade de Picos, no período da ditadura militar, já pegando como base, né, seguindo essa linha de pesquisa da minha dissertação de mestrado, que foi um prazer Uhum. muito Pegou o grande bonde. ler, discutir os autores com o Danilo, foi muito prazeroso. Uhum. E Lana, eu confesso que eu tinha medo da monografia, mas que agora eu já tenho um desejo de aprender, de fazer a monografia, de aprender um pouco com a monografia, ao ver a experiência dos meus amigos, né?
que a gente sofreu um pouquinho durante o processo. Para mim foi mais simples, por ser uma linguagem que eu poderia trabalhar melhor. Mas assim, Lana, vamos lá, eu acho que a gente já pode partir um pouquinho, já falou sobre pesquisa, sobre cultura, a gente pode falar agora sobre o passo a passo de uma pesquisa científica. Então, assim, para quem está entrando na universidade, para quem tem que escolher o tema do TCC, tem que começar a fazer o TCC, qual é o primeiro passo? Bom, eu recebo muito na minha sala alunos que nem são meus orientandos, né? Nem vão ser meus orientandos, e eles chegam lá perguntando, professora, eu queria umas ideias sobre o meu TCC. Eu falei, sente aqui, adoro esse momento inicial, que é o desenho da pesquisa, né? Eu gosto de falar para os alunos assim, o que mexe com a sua curiosidade, o que te instiga, porque é muito desafiador você escolher um tema para ser trabalhado, algo que não te dá o mínimo prazer. Então, vamos reunir, né, juntar o prazer com a obrigação. Procure uma temática que desperte o seu interesse, a sua curiosidade. O primeiro passo é definir o seu tema a partir do seu objeto de estudo. O que você vai estudar? Eu quero estudar sobre as parteiras. Ok. Depois, o segundo passo, vamos delimitar. As parteiras de onde? Sim. Delimitamos mais um pouquinho. Próximo passo, período histórico. Vamos delimitar, fazer um recorte histórico de que período, de quando até quando, né? Então, o primeiro passo é escolher uma temática, né, a partir de um objeto de estudo que vai ser selecionado e, mais uma vez, tente encontrar um objeto de estudo, uma temática que desperte o seu interesse, a sua curiosidade, que mexa, que te faça assim, encher os olhos quando você fala sobre esse tema. Como é legal, Lana, você conversar. Até porque você vai passar praticamente, no mínimo, um ano escrevendo sobre aquilo, pesquisando sobre aquilo. Então, pesquise algo que realmente você goste. Eu vi alguns amigos sofrendo e algumas amigas arrependidas por não ter feito pesquisas que elas queriam. Tipo assim, ela chega no professor, o professor fala, ah, não sei falar sobre isso, vamos pesquisar sobre aquilo. Quando eu convidei a Lana para ser minha orientadora, eu falei, ó, Lana, eu quero falar sobre as parteiras. Ela, Lana, Sandy, eu não sei, eu nunca pesquisei sobre parteiras, sei pouco sobre parteiras, né, alguns relatos. Eu não, Lana, eu te quero como minha orientadora, mais para a parte da BNT, que é uma coisa que é muito difícil, que a gente não pratica durante o curso. E quero também para a parte do jornalismo literário, porque às vezes a gente se identifica, a Lana tem uma sensibilidade muito grande. Então, assim, Lana, acho que uma dica também muito importante é na hora de escolher o orientador. Além de ser um tema que você gosta, o orientador tem que ser alguém que você tenha minimamente identificação. Porque ele vai ter que ser aquela pessoa que 10 horas da noite você está desesperada, sem saber o que é uma hipótese, e ele vai te responder, mas brincando. Tem que ser um professor que realmente vai te ajudar durante todo o processo, porque nem sempre o processo é fácil, às vezes é bem doloroso, e eu vi amigas sofrendo psicologicamente por falta de orientação, porque estava fazendo sobre um tema que não queria. Então, eu acho muito importante a gente ressaltar isso. Eu falei, não, assim, brincando, mas acaba que a gente mas aconteceu. vai ter uma relação de amizade com os orientandos ao longo desse período. Isso Sim. mesmo, Sandy. A escolha do orientador é um passo muito importante. Antes disso, eu quero aproveitar aqui e mandar um beijo para a Nilza, em Portugal, Larissa, em Fortaleza, minha irmã, e também para o professor Hammurabi, meu professor, colega de profissão maravilhoso da UESP de Picos. Aproveitando para fazer uma propaganda, né, que está desenvolvendo um trabalho fenomenal chamado Direito em Rede, com os outros professores do curso de Direito. Juntos eles estão com aulas, discutindo temáticas super interessantes todas as noites. Os professores estão se revezando e fazendo isso de forma remota. Parabéns, professor Hammurabi, pelo projeto. Parabéns aos demais professores do curso. Nossa UESP sempre à frente. Então, o UESP é uma paixão. Só que alguns comentários, a Bel falando, a Isabel Lima, né? Já apresentei a pesquisa por 2 vezes para a comunidade, foi incrível. Outra coisa importante também, Lana, quando se vai pesquisar sobre comunidades, sobre grupos marginalizados,
é trazer o resultado da pesquisa para eles também, né? Porque é uma forma de mostrar que eles são importantes. Então, assim, não adianta só pesquisar, vou pesquisar sobre parteiras, vou lançar um livro e pronto. Sim, mas e aí? Eu não dei nenhum retorno para elas, eu não fui lá conversar com elas, não mantive essa relação. Então, também é uma coisa importante você levar o resultado da pesquisa para a comunidade, né, Com Lana? certeza. Inclusive, voltando lá para a pergunta da Sharon, é uma forma de desengavetar essas pesquisas, né? Apresentando para a Uhum, comunidade. Então, assim, escolhi sim, um objeto de estudo, delimitei bem com a colaboração do meu orientador. E é importante, sim, escolher um orientador. Eu sei que o curso de jornalismo ele tem essa prioridade, porque acaba que não são turmas tão extensas, e o professor ele consegue a cada semestre ter 5, né, 6 orientandos, mas a realidade não é a mesma para todos os cursos e nós sabemos disso, né? Então, sim. escolher um orientador que já tenha alguma afinidade com aquela temática, porque ou muitas vezes a gente acaba trabalhando com a temática que o orientador já pesquisa, mas se você, Uhum, aluno, tiver também uma afinidade com o tema. A partir daí, né, aqueles passos essenciais. Delimitar os seus objetivos, pensar no seu problema de pesquisa, começar a reunir um referencial teórico, ler sobre aquele assunto, fazer fichamento. Posteriormente, se você for fazer um trabalho utilizando fontes, né, pessoas, realizar as entrevistas ou fazer análise documental de acordo com o método que vai ser mais adequado para a sua pesquisa. sim. Lana, eu recebi também muitas perguntas sobre o livro, sobre como construir um livro, como escrever um livro, tanto livro-reportagem como TCC, como um livro normal, né? Tem pessoas que têm o sonho de escrever o livro e não sabem como começar. Então, assim, Lana, quais dicas para se organizar que a gente pode dar, assim, para quem tem o sonho, tem a ideia do livro, mas ainda não colocou no papel, não sabe por onde ir? Eu acho que você tem mais aptidão para essa resposta. Eu vou só dar uma dica, depois você segura a resposta no final. Eita. Primeiro, escolher a moda, o tipo de livro, né? Você vai trabalhar Uhum, com um livro histórico, um livro biográfico, você vai trabalhar, né? Existem vários tipos de livros, inclusive existem autores que apresentam cada uma dessas tipologias, né? No caso de uhum, livros, livro-reportagem para o curso de jornalismo. Agora, né, se você não vai produzir um trabalho de conclusão de curso, você tem liberdade para escrever de uma forma diferente de quem está trabalhando com um livro para a academia. Outra possibilidade para quem já apresentou o seu TCC é reformular o TCC ou reformular a dissertação de mestrado e transformar num livro, né? A partir dos uhum. capítulos teóricos, da análise. É claro que vai precisar mudar alguma coisa no início, escrever prefácio, introdução, tudo isso, mas já é um bom conteúdo que pode ser utilizado. Fica essa dica também. Sobre Sim. a organização, né? Foi um dos primeiros pontos. Antes a gente discutiu o título, né, do livro várias vezes e tal, algumas ideias, mas inicialmente nós pensamos nos capítulos, não foi isso, Sandy? Sim, o primeiro Como? passo, eu acredito, Então né? você já pode falar da sua experiência com o livro-reportagem. Então, Lana, assim, eu acredito que a primeira coisa, sendo livre-reportagem ou não, é a gente colocar a ideia no papel. Porque não adianta a gente ficar só imaginando, eu quero escrever sobre isso. Às vezes a gente acha que é muito conteúdo. Vi algumas pessoas falando pra mim que falaram assim, Sandy, eu tenho uma ideia, mas eu desisti porque eu achei que eu não ia encontrar as fontes. Os entrevistados, né, às vezes também é um pouco difícil encontrar, a gente fica com medo de não encontrar e desiste, que foi o caso da Fabiana Santos também. Ela queria fazer uma pesquisa sobre a UESP, sobre estudantes da UESP. E ela ficou com medo, vai ser muito difícil, vai ser muito maçante. Mas às vezes nem é. Às vezes a gente precisa encontrar uma pessoa que vai lhe passar o contato daquelas outras, né? Que foi o meu caso. Eu entrei em contato com a secretária, com a coordenadora de saúde da mulher em Oeiras, e ela me fez entrar em contato com os agentes comunitários de saúde, eu conversei com eles, e eles foram que foram me passando o contato das parteiras, nome, telefone, e a partir disso é que eu fui entrar em contato com as parteiras, fui até elas. Então nem sempre é tão difícil assim. É começar. Acredito que é. Pode falar, Lana. E isso é um ponto interessante não só para a construção de um livro-reportagem,
mas para todas as pesquisas. Sim, Você precisa saber, se você vai trabalhar com entrevistas, se você vai entrevistar pessoas, as minhas fontes são viáveis, né? sim. Elas estão dentro de um raio territorial onde eu consiga ir, né? Uhum. Onde eu possa lá realizar essas entrevistas. São pessoas que ainda foi uma das nossas preocupações, né? Porque estávamos trabalhando com senhoras idosas. E aí nos Sim. perguntamos várias vezes, são pessoas lúcidas, elas estão bem de saúde, podem receber a Sandy para as entrevistas. Então, entre os critérios na seleção das fontes, é determinante colocar a viabilidade e a disponibilidade. Né? Então, muitas vezes, eu entendo os receios da Fabiana, muitas vezes você quer realizar uma pesquisa com ex-alunos, mas esses ex-alunos não estão mais em Picos, estão em Uhum. regiões diferentes, países diferentes, então tudo isso pode inviabilizar a sua pesquisa. É um dos passos importantes e a Sandy conseguiu isso a partir do contato com as agentes comunitárias de saúde, né? E foi ter Uhum. contato com essas parteiras. Depois até você descobriu outras, né, Sandy? Foi. E nesse momento assim de divulgação do livro, várias pessoas estão falando: "Ah, Sandy, eu tenho mãe, tenho avó que são parteiras da zona urbana, né?" Só que assim, é uma coisa importante que a Lana falou também, delimitar o tema. Eu não tinha como pesquisar sobre todas as parteiras de Oeiras em 4 meses, que era o tempo do TCC, né? Então a gente teve que delimitar da zona rural de Oeiras para pegar um grupo específico. Então, a Isso delimitação mesmo. também é muito importante, né, Lana? Outra coisa que que você falou é sobre os capítulos. É você imaginar quais os capítulos para depois começar a escrever, né? Lana, eu vi que dentro das suas perguntas sobre o livro, reportagem, estava a questão de perguntando como é a questão de revisão do texto, a publicação. Então, assim, a revisão ela é sempre muito maçante. Quando a gente decidiu que ia publicar o livro, a gente mandei alguns originais para algumas editoras, e aí a editora Apres aceitou, né? E aí a gente começou a revisão do texto. Então eu corrigi, a Alana corrigi, sempre a gente encontra alguma coisa que a gente quer modificar, alguma vírgula, algum ponto, né, Eu acho Lana? que eu tenho uma pasta aqui, livro, né, no computador. Eu acho que tem assim, livro, revisão 23. Eu perdi a É conta bem de quantas maçante mesmo. vezes, né? É um trabalho minucioso e isso nem vai te garantir que, porventura, vocês vão estar lendo o livro e vão encontrar uma coisinha. Ah, elas escreveram isso dessa forma, né? Ou então a Sandy deixou Sim. passar essa palavra assim, porque, enfim, é todo mundo muito humano, mas foi Ah, muita revisão, muita revisão. E aí, depois da revisão, né, teve toda essa. Teve o trabalho, a própria editora fez a diagramação interna do livro, né, Sandy? A uhum, sim. diagramação interna do livro, e aí começou a enviar as propostas de capa. E aí a Sandy, Lana, eu não estou gostando dessas propostas. E aí você pode falar sobre essa experiência. A minha mãe hoje, inclusive, perguntou quem fez a arte, né, da capa do livro, que é extremamente delicada. É. Alana, a ideia da capa do livro é do Pedro e da Fabiana, né? E aí, porque assim, eu não sou muito boa de desenho, então eles sabiam um pouco sobre o livro, eu pedi ideias e a gente chegou a um denominador. E aí eu encontrei a Luísa, eu posso até deixar o Instagram dela aqui depois, e aí a Luísa, eu falei pra ela, ela estava até gestante na época, ela, Sandy, vai ser um prazer, né, a Luísa Guedes. O arroba dela, Luísa Guedes, pra gente encontrar ela aí no Instagram. E ela desenhou minimamente, com a sensibilidade incrível, né? A parteira segurando a mão da barriga de uma mulher. Então, assim, era exatamente o que eu queria. A cor do livro era uma cor que eu já queria. A Lana, a Fabi fala, ah, Sandy, coloca um ouro envelhecido. Eu, não, gente, eu sonhei com esse rosinha aqui meio laranjado, então vamos colocar ele. Mas é muito prazeroso mesmo, Lana. O nosso tempo tá acabando, passa muito rápido. Então, já está quase 1 hora de live, faltam 10 minutos. Dana, então é basicamente isso, né? O livro ou qualquer pesquisa é a gente encontrar mesmo o nosso ponto, é escrever as nossas ideias. E assim, durante o curso de comunicação ou qualquer outro curso, a gente vai se identificando com várias áreas, se identificando e deixando de se identificar também. Então, assim, vai anotando ideias, vai pesquisando. E uma coisa que eu acho importante, Lana, é não deixar que o TCC, né, vire uma coisa ruim,
né? A gente fazer o TCC seja algo prazeroso. Para mim foi super prazeroso. Eu escrevi todo o livro, escutando música. Eu mandava os capítulos para a Lana. Ela tinha vários orientadores, estava fazendo mestrado. E às vezes ela não me respondia, eu mandava outro capítulo e ela tinha que me retornar as correções. Então, assim, Foi foi muito realmente bom. uma fase bem desafiadora, foi no período do mestrado, mas é uma observação interessante sobre o livro, né? Aproveitar para dizer que já está disponível na editora Apres, mas também está disponível pela Amazon. Quais locais, Sandy? Os Na locais de venda Amazon, na Americanas, na Shoptime, no próprio site da editora Apres. Lana, estão pedindo para ver a ilustração. Eu tenho aqui o desenho, né? Aqui é o desenho cru ainda, que a Luísa me mandou, ó. Tá dando para ver direitinho. Sim, tá Então, ótimo. assim, é bem sensível mesmo. Ela conseguiu realmente representar, mesmo sem ler o livro, um pouco do que as nossas parteiras são e eram também faziam, né? Auxiliava no parto e com uma sensibilidade muito grande. A Sharon aqui, só para a gente encerrar, alguma dica para quem quer seguir com a temática de memória na pesquisa? Qual a dica, Lana? Muita leitura, né? Buscar os autores que já escrevem. Nós temos já uma boa produção sobre memória, inclusive na UESP de Picos. Então, muita leitura sobre memória, escolher bem, delimitar bem as suas fontes, né? Se você vai trabalhar com entrevista, história oral é muito utilizado para trabalhar com memória. E eu acho isso importantíssimo, porque, viu, Sharon, eu fico com os olhos brilhando, porque enquanto nós trabalhamos com memória, nós estamos dando a oportunidade de assuntos, de temas e de acontecimentos que foram silenciados ao longo da história serem registrados, ficarem registrados para a eternidade, né? Então, imaginem só, se alguém conheceria as parteiras do interior, da zona rural de Oeiras, que foi a primeira capital do Piauí, se não através do livro de Sandy. Então, a gente tem aqui um patrimônio imaterial, que é o conhecimento dessas mulheres, a história de vida dessas mulheres, dentro de um livro que vai permanecer aí por vários anos, inclusive disponível na internet daqui a um tempo, né, Sandy? Sim, e nas livrarias também, assim, depois do lançamento, vai estar disponível em várias livrarias. Então, assim, Lana, só uma dúvida. O documentário, ele também pode ser utilizado como recurso para fortalecer a memória? Por exemplo, o documentário da Bruna, do Léo e da Ellen falou sobre um jogador de futebol, né, o Leonardo, que foi um jogador que morreu muito cedo, um jogador picoense, foi para fora. Então, assim, pode ser utilizado também como memória? Com certeza. O trabalho da Ellen, Bruna e Leonardo é um exemplo de um vídeo documentário que trabalha com memória, certo? Então, é mais um exemplo da produção científica dos universitários da UESP de Picos, deixando seu legado para esse campo de conhecimento que trabalha com historiografia, com memória, mesmo não sendo uma área específica do jornalismo, da comunicação. Mas como falávamos no início da live, a pesquisa em comunicação ela é extremamente interdisciplinar e ela nos dá essa possibilidade maravilhosa, de trilhar caminhos diferentes na pesquisa, de trazer temas inéditos que nunca foram discutidos na academia, na universidade, né, e dar visibilidade, inclusive, a temas que são anônimos, esquecidos, e a vozes que são silenciadas. Eu acho esse papel importantíssimo para o pesquisador. O Danilo está dizendo aqui, eu li muito, ler dentro do livro, ou dentro do ônibus, em casa, fora de casa, é uma opção também, né, de ficar lendo sobre o conteúdo. O Danilo falou sobre a ditadura. A ditadura é um assunto bem delicado, né? Então, assim, ele precisava de uma leitura suficiente para conseguir expressar um pouco do que ele aprendeu durante todo o trabalho. Vejam, né? Nós temos a ditadura como temática central. Ela já foi tão abordada em diversos livros e diversas pesquisas, e ainda assim é um tema que não se esgota. Então, assim, e aí trabalhada dentro de quê? De uma pesquisa em comunicação sobre a imprensa de Picos. Então, são esses encontros maravilhosos. A professora Ruth conosco também. Obrigada pela presença, Sim. Ruth, maravilhosa. A Ruth disse que
Eu tenho muita coisa para falar sobre pesquisa. A Ruth diz assim, o Instagram já precisa alterar o tempo das lives. Eu também acho, porque tem muita coisa para a gente conversar, para a gente compartilhar, mas a gente vai ter outras oportunidades de conversar mais sobre pesquisa, sobre comunicação, memória, cultura, que só o que não falta é tema. Então, assim, a principal dica é, precisando de ajuda, entre em contato com a gente. A gente também pode ajudar, tirar algumas dúvidas. Que a gente souber, a gente contribui também, né, Lana? Isso mesmo, assim, me coloco também à disposição para os que estão nos acompanhando pela live, para os que vão assistir depois. No momento não estou lá na coordenação, né, mas, por conta da pandemia, estou trabalhando de casa, mas sempre me coloco à disposição para discutir, para 15 pensar segundos, Lana. em temas de estudo e dizer, né, que infelizmente ainda não foi lançado, mas em breve o livro será lançado depois desse problema mundial aí que vamos ultrapassar.